já é uma cena impactante aqui, assim que você entra na usina de Itaipu. O que você acha que mais impressiona os turistas que visitam a usina? São os números, né? Tudo aqui em Itaipu é muito, né? Ver isso aqui acontecendo, descobrir o que acontece por trás, a energia que chega em casa, acho que é muito legal, é muito curioso. Quantidade de fio e cabo, ainda é 8 voltas do planeta, 380 torres Eifféis em aço e ferro, 210 estádios do Maracanã em concreto. E o Rio Paraná, que está bem aqui atrás de mim, ele faz uma fronteira natural entre os dois países. Então, desse lado aqui a gente tem o Paraguai e desse outro lado aqui a gente tem o Brasil. É bem impressionante, nós vamos visitar o eixo de uma das turbinas. São 20, olha só a imensidão dessa construção. Precisam fazer essa checagem aqui para segurança. Obrigada. Chegamos na maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Itaipu é uma das 7 novas maravilhas da engenharia moderna. E o Tá na Rota começa contando a história dessa usina hidrelétrica que fica na cidade de Foz do Iguaçu. Uma obra que foi escrita por paraguaios e brasileiros nas águas do Rio Paraná. Vem comigo para o topo dessa barragem, onde é possível avistá-lo. E não é que Paraná, na língua dos índios guaranis, significa imenso como o mar? Isso também impressiona, né? De ver todas essas pedras aqui. Fico pensando no trabalho também para colocar isso aqui, né? Muita força de máquinas e força braçal também, né? Fazendo um caminhão, né? Daqui a pouco de lá, fazendo a utilização. E agora a gente está indo para o Pro topo da barragem. Suza, então aqui é o topo da barragem e nós estamos a 225 metros acima do nível do mar? Exatamente. E o que a gente tem para falar sobre o Rio Paraná? Aqui o Rio Paraná ele forma o Lago de Itaipu. Esse que a gente visualiza aqui é o Lago de Itaipu. São 1.350 quilômetros quadrados de área alagada e ele segue até Guaíra, lá na divisa com Mato Grosso do Sul. Aí tem a ponte Ayrton Senna lá, Isso. né? Lá mesmo. Esse ponto aqui é o ponto mais profundo do reservatório, são 170 metros de profundidade. Para que esse monumento fosse erguido, primeiro ocorreram negociações diplomáticas e estudos técnicos entre Brasil e Paraguai. Para firmar um acordo, foi preciso superar as desconfianças históricas entre os dois países por causa da sangrenta Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. O Tratado de Itaipu foi então um marco na relação entre os dois países. Itaipu foi construído em regime de parceria binacional, com a produção sendo dividida igualmente entre Brasil e Paraguai. O então presidente do Brasil era Ernesto Geisel. Em 1973 foi assinado e o que ficou combinado ali em questão de investimento? Então, o tratado foi assinado em 1973 e o Tratado de Itaipu trouxe que tudo na usina, tudo na empresa seria igualmente dividido entre o Brasil e o Paraguai, tendo em vista, né, esse pertencimento igualitário do Rio aos dois países. Então, em termos de investimento, houve o investimento do Brasil por meio da Eletrobras, o investimento do Paraguai por meio da ANDE, criada a empresa Itaipu Binacional. A empresa buscou um empréstimo junto a bancos internacionais para poder se... Quantos milhões envolvidos aí nesse empréstimo para a construção? O empréstimo inicial, 13,8 bilhões de dólares. 13,8 bilhões de dólares para a construção, então, da usina hidrelétrica de Itaipu. Esse é o número. Então, em 2023, essa dívida se paga? Sim, finaliza o pagamento da dívida. Então, a gente pode falar aqui que está pago. Está pago. Está pago. E ali, tendo em vista essa perca de áreas produtivas, ficou o acordo do pagamento de royalties, né? Então, de acordo com a produção anual da usina, ela paga
a esses municípios lindeiros esses royalties como uma compensação. Que no entorno do lago de Itaipu existem praias artificiais, né? Então o lago ele não é usado só nessa parte da geração, mas também é utilizado aí para a parte de lazer. E viajando no tempo, vamos entender como o leito do Rio Paraná foi desviado para que homens, mais de 40 mil trabalhadores, construíssem essa barragem de 8 quilômetros de extensão, 196 metros, o que equivale a um prédio de 65 andares. Essa estrutura feita para represar a água forma um reservatório. A energia aqui é gerada através da movimentação das turbinas. Daqui a pouco no Tá na Rota tem a visitação no eixo de uma dessas turbinas. Foi de 1975 a 1978, que foi justamente a escavação do canal de desvio. 10 mil trabalhadores, muita dinamite. E na parte interna da usina, esses painéis ilustram bem o que foi feito para a construção da barragem, que também é responsável por criar um desnível necessário para o bom funcionamento das turbinas, que recebem a força bruta de uma queda d'água de 120 metros. Do rio, né, esse leito, canal de desvio, a escavação do desvio. Aqui, ó, esse é o leito original. Aí aqui, enquanto eles estavam escavando o desvio ainda. Aí eles fizeram a explosão para remover as ataguias e o rio começou a passar aqui pelo canal de desvio. Ô Susan, de todos esses painéis aqui que contam a história da construção dessa usina, o que mais me chamou a atenção é esse daqui de 1978. Aqui ele está representando o momento que foi feita a explosão para remoção das ensecadeiras de concreto, para liberar o Rio Paraná, passar pelo canal de desvio para poder fazer a sequência da construção da barragem. Se me impressiona agora, em 2025, eu fico pensando em 1978, no momento tanta tecnologia que foi empregada. Muita coisa aqui foi pioneira, a gente pode falar que foi um projeto audacioso no Brasil? Sim, ele foi um audacioso no mundo, porque já havia diversas construções de barragens ao redor do mundo, nesse modelo de gravidade aliviada, outras, mas não nesse tamanho. Então foi um grande desafio aí para a engenharia mundial na época. Os eventos climáticos fazem parte da história da usina. Em 1982, as comportas se fecharam para formar o reservatório. E então a chuva... A chuva não para. Ao contrário das previsões, o Rio Paraná atingiu um nível muito acima do esperado. E em questão de dias, choveu o que era previsto para os próximos meses. Na colossal usina de Itaipu, a formação do lago está acelerada. Isso exige perícia e agilidade dos técnicos responsáveis pelo resgate de espécimes da fauna e da flora locais. Em uma operação denominada Mimbaquera. Tudo aqui impressiona, inclusive essas redes de transmissão a perder de vista. E elas estão em ambos os lados, brasileiro e paraguaio. E a empresa Furnas, então, é responsável pela transmissão até o Sudeste. A geração e a transmissão de energia abastece principalmente a região Sudeste? É o grande consumidor, o sistema brasileiro ele é integrado, mas o grande consumidor da Itaipu é a região Sudeste. Opa, mas há mais de 15 anos houve um apagão que deixou 18 estados brasileiros sem energia. No Paraguai, 90% do território ficou sem luz. Porque você tem as linhas de transmissão assim, expostas. Sim. De repente a gente tem uma ventania, você tem uma tempestade de raio. Eventos climáticos extremos. Eventos climáticos que, vamos dizer assim, entre aspas, derrubam uma torre. Aí se você não tem por onde mandar essa energia, você vai ter o sistema desarmando para se proteger. Então, muitos apagões podem ser gerados por esses eventos climáticos. Para conhecer profundamente essa história, aqui é oferecido o passeio Itaipu Panorâmica e agora a gente se junta aos turistas. O mês de maio de 2025 foi histórico. A Itaipu Binacional recebeu mais de 37 mil visitantes. Tudo impressiona aqui? Sim, tudo. Vale a pena vir aqui para conhecer, porque faz parte da nossa história, né? Então tem que vir ver toda essa beleza. O que mais chama a atenção? A extensão, toda a extensão, muito bonito. O tamanho das turbinas, né? A divisão da água ali entre Paraguai e Brasil. Fiquei bem impressionada. As rochas, né, vulcânicas que segura a pressão da água, a altura, que a gente foi no topo, né?
E a gente passou por ali abaixo, 81 metros da água, também fiquei bem impressionada. Nós moramos perto de Foz, a 100 quilômetros de Foz, na Argentina. Que cidade? Eldorado, Eldorado. estado de Misiones, ou província, em nosso caso. Tudo vale a pena. Legal. Eu acho que Foz é uma cidade, depois de Curitiba, é a cidade para morar. Depois de Curitiba? Eu amo Curitiba. Ai, que bacana, gente. Então é isso, ó, Tríplice Fronteira é assim. Se você está no Paraguai, na Argentina e toda a parte do Brasil, venha conhecer porque vale muito a pena. O que você acha que mais impressiona os turistas que visitam a usina? São os números, né? Tudo aqui em Itaipu é muito, né? Quantidade de fio e cabo, ainda é 8 voltas do planeta, 380 torres Eifféis em aço e ferro, 210 estádios do Maracanã em concreto, 32 milhões de metros cúbicos de rocha, 11, 12 milhões aí de metros cúbicos de concreto, é tudo muito, né? Na época da construção, erguia aí um prédio de 22 andares a cada 55 minutos em quantidade de concreto. Era usado gelo em escamas aí para resfriar esse concreto. Então é tudo muito, né? Itaipu Binacional. Primeiro na China, segundo na China também. Mas Itaipu é a usina que mais gerou energia até os dias atuais no mundo, acumulada em Itaipu Binacional. Por que a usina foi construída aqui em Foz do Iguaçu? Então, a gente vai dentro de contexto histórico e até dessa parte da energia. O Rio Paraná, ele é um rio de grande importância na geração de energia. Só para você ter uma ideia, acima da barragem de Itaipu existem 57 outras barragens, ou seja, a água que está chegando aqui já está produzindo energia em outras usinas. E aqui nesse trecho do Rio Paraná havia as 7 quedas de Guaíra. E era isso que dava esse potencial hidrelétrico para esse ponto. Então foram feitas as pesquisas de viabilidade do trecho de Guaíra até a Foz do Iguaçu. E esse ponto aqui onde está Itaipu hoje foi um dos melhores pontos encontrados, dentre vários outros projetos, porque aqui um pouquinho acima da barragem havia uma ilha de pedra no meio do rio, e essa ilha inclusive chamava Itaipu. Então esse era o ponto assim, onde a qualidade da rocha era melhor, onde o rio tinha uma melhor probabilidade para essa construção, então por isso esse ponto aqui em Foz do Iguaçu. Itaipu é uma palavra de origem guarani, quer dizer a pedra que canta, e por causa dessa ilha, então ela tinha esse nome porque de acordo com o nível que estava a água e a água passava por essa ilha de rocha, fazia barulho. Os índios guaranis, os nativos da região, diziam que aquela pedra cantava, então chamavam de Itaipu. Olha que passeio privilegiado que o Tá na Rota te proporciona. Daqui a gente tem a vista dessa área industrial e a gente vai conhecer a casa de força dessa usina. É impressionante. Para fazer esse passeio, a Suzana estava me explicando que o visitante pode fazer o passeio, se chama Itaipu Especial. E a pessoa tem que ter aí no mínimo 14 anos e venham com o sapato fechado, porque aí dentro, gente, tem muitas descobertas. Então, é bem impressionante. Nós vamos visitar o eixo de uma das turbinas. São 20. Olha só a imensidão dessa construção, né? Olha só essas catedrais de concreto. É incrível, gente. Não sai daí. E eu tenho uma novidade para te contar, é que está rolando um sorteio realizado pela Tarobá, o Tá na Rota e o Recanto Catarina. Já imaginou você e um acompanhante no mês de férias nesse refúgio que fica a menos de 20 minutos do centro de Cascavel? Então escaneie o QR Code do Instagram da Tarobá e veja as regrinhas para participar. De férias no Catarina, com Tá na Rota, você não vai ficar de fora, né? Estamos visitando a Itaipu Binacional. São 51 anos de uma história de união entre Brasil e Paraguai para gerar energia. A construção da usina teve números grandiosos e a Itaipu é a atração turística em Foz do Iguaçu. E o Tá na Rota vai agora te levar para a Casa de Força.
Então, depois que nós fizemos o passeio com o Mirante, agora com exclusividade, quando está na rota, você vai fazer um passeio aqui comigo pela casa de força dessa usina. Gente, tem muita água que passa aqui atrás, ó, dessa barragem. O que me impressiona, olha só essa vista, essas estruturas brancas que a Susan já me passou. O nome disso é conduto forçado. Não basta só represar a água. Aqui é onde a mágica acontece. Então nós estamos a 104 metros do fundo do rio. Gente, é muito alto. Já é uma cena impactante aqui, assim que você entra na usina de Itaipu. Há bastante coisa. Mateus do céu. Medo, sério. Gente, é impressionante. Meu Deus. Nesse mapa, vamos entender por onde passamos. Então, a primeira parada que nós fizemos, depois que saímos lá do centro de visitantes, foi aqui no topo da barragem, na cota 225. Agora, a gente acabou de desembarcar do ônibus nesse ponto aqui, ó, em frente aos condutos forçados que a gente via ali na frente. Entramos na barragem. Por isso que eu fiquei impressionada com a altura, porque agora no desenho a gente consegue ver. A gente consegue visualizar aquela parte que a gente vê lá no fundo. Daqui onde nós estamos até o fundo são 104 metros. Sim. De onde estamos até o topo, 81 metros. Desse paredão são visíveis 185. Ainda existe um tanto de fundação na rocha, um chavetamento, assim os engenheiros chamam, de 11 metros. Então, o total de altura de construção são 196 metros. É o equivalente a 65 andares. E vamos conhecer as chamadas catedrais de concreto, essas estruturas impressionantes e imponentes. Dá também para contemplar essa arquitetura do lado externo. São 136 em toda a usina, parecem até lanças cravadas no concreto. E é aqui que aprendemos o termo gravidade aliviada. E ela é uma parte oca dentro da barragem. Sim. E são 136 dessas catedrais ao longo de toda a barragem. A barragem é toda oca. Na engenharia, os engenheiros, os arquitetos, né, nessa parte técnica, eles chamam de gravidade aliviada. Então, Itaipu é uma barragem de gravidade aliviada. E agora vamos conhecer a sala de controle da Itaipu Binacional. São 20 unidades geradoras. Aí são aquelas bolinhas vermelhas, Suza. A gente imagina que vermelho é parado, mas aqui é o contrário. Elas estão em funcionamento, as bolinhas vermelhas. As que estão em vermelho são as máquinas que estão em operação. Na data de hoje, né, tem o quê? Umas 10 Hoje que a gente nós contou? temos 10 em operação. Então, no domingo é mais comum a gente ver menos máquinas em operação, porque a operação vai depender muito da questão de demanda, de consumo de energia e também disponibilidade hídrica. Tem momentos que a gente não tem muita demanda, por exemplo, madrugada, sábado, domingo, feriado. Por quê? Esse período, banco, escritório, loja, escola e fábrica, principalmente, não está operando. É com esse elevador que você vai descer comigo por 52 metros. Sabe a tampa do berço do gerador? Eu vou descer agora por esse elevador aqui. Nós vamos parar aqui, ó. Vou descer 36 metros, depois mais 16. Vem comigo. Então, sabe aquelas bolinhas vermelhas que nós visualizamos naquele painel de monitoramento? Então, essas 20 unidades geradoras estão aqui na galeria de geradores. E esse espaço, gente, tem 1 quilômetro de extensão. E olha ela aí, aqui temos o eixo, uma das partes de uma das 20 turbinas dessa usina que desde sua criação até o ano de 2024 atingiu a marca de mais de 3 bilhões de megawatts-hora, sendo então a maior produtora de energia elétrica acumulada do mundo. Deu para ouvir aí o barulhão que está aqui embaixo, né? O barulho é mesmo assim, Para chegar
chegar nesse barulhão, foi necessário descermos até a cota 92. Mas a medição de andares aqui não é padrão como num prédio convencional. Depende do tamanho do equipamento ou área de acesso, alguns andares, né? Tem 5 metros, outros tem 7, outros tem 10. Então, o nosso elevador segue esse padrão dos locais onde tem esses acessos. Então, a gente vai ter tudo em cotas. Cada cota aqui é de 1 metro. Tá? 0 do projeto é o nível do mar, cada 1 metro acima uma cota. Então, nós pegamos o elevador na cota 144. É onde estamos agora. Isso, até a galeria de geradores, na cota 108, que é onde a gente viu as tampas das unidades geradoras, né? Os círculos vermelhos, 36 metros. Depois a gente desceu mais 16 metros até o eixo da turbina. Então, o total que nós fizemos de elevador, 52 metros, 17 andares. Esse é o máximo equivalente. Que a gente desce, né? Isso, aqui na casa de força 5. Uau, legal. Depois de visitar o eixo da turbina, esses painéis mostram as dimensões desse equipamento mecânico capaz de converter a energia da água em eletricidade. Aqui nós temos essas fotos porque tem partes dessa turbina que a gente não consegue visitar, até por questões de segurança, mas esses painéis ajudam para a gente visualizar um pouco. Esse aqui, por exemplo, fala do momento da descida da roda dessa turbina, que pesa 300 toneladas. A foto é de 1982 e bem ao lado a gente tem uma outra parte dessa máquina gigantesca. Aqui é o momento da descida do rotor do gerador que pesa 1.760 toneladas. A foto é de 1984 e a gente não para de pensar aqui sobre a complexidade da construção dessas turbinas. O que mais te impressionou até agora? Acho que o eixo do motor girante, o barulho, assim, é bem legal. E agora quando chegar em casa e for ligar lá o chuveiro, vai ter uma outra percepção agora. Da energia, da onde vem a energia que a gente consome. O que tá achando do passeio aqui em Itaipu? Eu acho que é muito legal, assim, é impressionante. Eu acho que o tamanho, assim, né, das coisas, né? A gente acho que não tem noção de foto, enfim. Então você chega aqui e você fica pequeno, né? Pelo tamanho de turbina, etc. Assim, então tá sendo bem legal. Conhecer como funciona, saber o quanto Itaipu está abastecendo do país e acho que ver na prática o que quando a gente está em casa a gente vê um consumo muito distante, né? Então ver isso aqui acontecendo, descobrir o que acontece por trás da energia que chega em casa, acho que é muito legal, é muito curioso. O que mais te impressionou até agora? A potência de tudo, é tudo muito grande, é tudo assim, é muito concreto, é muita turbina, é muita água, acho que a grandiosidade de tudo é muito impressionante. Gostei pelo tamanho da represa, realmente surpreende. Toda essa grandiosa obra que teve aqui, bem bacana mesmo. Os números são gigantescos, né? Sem dúvida, surpreende mesmo, vale a pena o passeio. Antes de finalizar a visita na usina, entendemos que represando o Rio Paraná, o fluxo natural e a reprodução dos peixes foram afetados. Por isso, para diminuir esse impacto ambiental, foi criado esse canal com 10 quilômetros de extensão. Conecta a parte alta do reservatório com a parte baixa, permitindo a migração aí dos peixes. Eles param nesses lagos de descanso, existem outros lagos como esse, onde os peixes param, descansam e continuam esse trajeto no canal. Esse é o maior canal de migração de peixes do mundo, são 10 quilômetros de extensão, 6 quilômetros natural, aproveitamento do Rio Bela Vista, e 4 quilômetros feito em escadas, imitando as corredeiras de um rio igual esse à esquerda de vocês. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta tem uma vida útil estimada em no mínimo 200 anos. Quem visita aqui, sai daqui, vai para casa, tem a sensação de que a gente vai ter energia aí para os próximos anos? Sim, com certeza. Tanto que atualmente as solares estão aumentando em uma velocidade muito alta. Futuramente, né, a gente não sabe, mas a vida útil do reservatório com a mata ciliar, né, que a Itaipu plantou aí mais de 44 milhões de árvores, tanto no Brasil quanto no Paraguai, e ao redor do reservatório ciliar vem de cílios, né, os cílios protegem nossos olhos, a mata ciliar protege ao redor do reservatório, aumentando aí de 100 para 200 anos. Da barragem, a vida útil é 500 anos. A barragem em si, mas sem água não tem como gerar, né? Então, a Itaipu vai plantando a usina que mais plantou árvores no mundo até os dias atuais. Pessoal, assim finalizamos o passeio de hoje. Muito obrigado pela visita de todos. E levem com vocês os nossos 14.000 megawatts de boas energias. Muito obrigado pela visita a Foz do Iguaçu, a Itaipu. E até mais. Muito obrigado. E é com essa energia
energia que eu me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana. Sábado que vem tem mais Tá na Rota aqui na Tarobá.